Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema cheio de contradições aqui no Brasil, o trabalho sexual, um paradoxo de direitos que afeta a vida de milhares de pessoas. Parece uma pergunta de pegadinha, né? Como é que uma profissão pode existir e não existir ao mesmo tempo? Pois é, essa é a pergunta central que define a realidade de quem trabalha com sexo no Brasil. Uma atividade que é reconhecida pelo governo, mas que ao mesmo tempo é empurrada para a ilegalidade. Então, para a gente entender esse nó, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar de perto esse paradoxo legal. Depois, a gente vai ver a luta por reconhecimento que vem de décadas. Aí, vamos dar uma olhada no que outros países estão fazendo e, por fim, discutir uma possível solução bem brasileira para essa questão. Vamos começar então pelo coração do problema. A lei brasileira é meio esquizofrênica nesse ponto. Ela diz o seguinte: você pode individualmente ser profissional do sexo. Isso não é crime. Mas, se você tentar se organizar, montar uma cooperativa, ou se alguém gerenciar um lugar para isso acontecer, aí sim é crime. É como dizer que você pode ser padeiro, mas não pode ter uma padaria. E olha só que confusão. É uma briga de leis. De um lado, o Código Penal criminaliza qualquer tipo de facilitação ou manutenção de um local para prostituição. Do outro, a nossa Constituição Federal garante que todo mundo tem direito ao livre exercício de qualquer trabalho. E para complicar ainda mais, o Ministério do Trabalho chega e fala: não, peraí, profissional do sexo é uma ocupação sim. É um cabo de guerra legal que não chega a lugar nenhum. Pois é, não é de hoje. Desde 2002, a profissão está lá, listada na Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. Tem até código, 5198-05. O mais curioso é que o documento vai além e descreve as atividades, as competências e até recomenda procedimentos para diminuir os riscos da profissão. Ou seja, o Estado reconhece o trabalho, descreve como fazer, mas não dá as ferramentas para fazer com segurança. Só que esse reconhecimento para na primeira página. É como ter um RG, mas não tem um CPF. Na prática, falta o essencial, o tal do CNI, que é o código que toda atividade econômica precisa ter para existir formalmente. Sem esse código, não dá para se registrar como MEI, o microempreendedor individual. E o MEI, a gente sabe, é a porta de entrada para milhões de autônomos terem direitos básicos, como aposentadoria e auxílio-doença. E aí a gente vê o impacto real na vida das pessoas. Esse limbo legal não é só uma questão de papelada. Na pandemia da Covid-19, isso ficou escancarado. Sem poder se registrar, sem contribuir oficialmente, milhares de profissionais ficaram de fora do auxílio emergencial. A escolha era terrível, como resume essa frase: ou morro de Covid ou morro de fome. A ajuda, quando veio da solidariedade entre elas mesmas, não do Estado. E quando a gente fala de vulnerabilidade, tem um grupo que é ainda mais atingido: a população trans. Pensação. Por causa de todo um preconceito que muitas vezes começa em casa, na escola, no mercado de trabalho formal, para cerca de 90% das pessoas trans no Brasil, o trabalho sexual acaba sendo a única alternativa de renda. Não é uma escolha, é uma imposição pela exclusão. E essa falta de opção, essa invisibilidade perante a lei, tem um preço altíssimo, um preço de vida. Os números são brutais. Cerca de 70% dos assassinatos de pessoas trans no Brasil são de profissionais do sexo. A falta de proteção do Estado se traduz, na ponta, em violência e morte. Mas essa história não é só de abandono e violência. É também uma história de muita luta. Vamos ver agora como essas profissionais se organizaram ao longo de décadas para deixar de ser só um problema e passar a ser protagonistas da própria história, exigindo direitos e voz. Um dos pontos altos dessa luta foi um projeto de lei, o PL Gabriela Leite. A ideia central era revolucionária de tão simples: separar o que é trabalho sexual, feito por um adulto por vontade própria, do que é exploração sexual, que envolve força, ameaça, crime. O objetivo era permitir que quem trabalha por conta própria pudesse fazer isso com segurança e que a polícia focasse em quem realmente comete crimes. E as pautas do movimento são muito diretas. Primeiro, prostituição é trabalho. Ponto. Segundo, elas não querem ser vistas como vítimas, e sim como trabalhadoras que querem autonomia. Elas pedem a regulamentação de direitos como qualquer outra categoria. E um ponto super importante, elas são contra a criminalização dos clientes. Porque na visão delas, isso não protege. Pelo contrário, empurra o trabalho para lugares mais escondidos e perigosos. Bom, mas o Brasil não é o único país a lidar com essa questão, né? Então, vale a pena a gente dar uma espiada rápida em como outros lugares do mundo tentaram resolver isso. Basicamente, existem 3 grandes modelos.
O primeiro é o da Nova Zelândia, o da descriminalização. O que eles fizeram foi basicamente tirar o trabalho sexual do Código Penal. A ideia era tratar a questão mais como saúde pública e direitos humanos do que como um caso de polícia. O resultado? As profissionais relatam que se sentem mais seguras para denunciar crimes e negociar condições de trabalho. Já a Alemanha foi por outro caminho, a regulamentação total. Lá, o trabalho sexual é visto como um negócio como qualquer outro, com regras, impostos e um monte de burocracia. Só que na prática, isso gerou críticas. Muita gente diz que o excesso de controle e o registro obrigatório acabam afastando as trabalhadoras da formalidade, jogando elas de volta para a clandestinidade que a lei queria combater. E tem o terceiro modelo, o da Suécia, que é o de criminalizar o cliente. A lógica aqui é, se não tiver quem compre, o mercado acaba. A profissional não é punida, mas o cliente sim. O problema, segundo vários estudos, é que isso não acaba com a prostituição. Só faz com que ela aconteça em lugares mais escondidos, mais perigosos, onde a profissional tem menos poder para negociar o uso de preservativo ou a própria segurança. Beleza. Vimos o problema no Brasil, a luta do movimento e o que o mundo está fazendo. E agora? Qual seria a saída para a gente? A proposta que a gente vai ver agora é chamada de inédito viável. É uma solução que parece surpreendentemente simples e prática. A ideia não é reinventar a roda ou criar uma lei gigantesca, é usar o que já existe. O caminho teria 3 passos bem simples. Primeiro, criar aquele código que está faltando, o CNA, para serviços pessoais. Segundo, com esse código em mãos, permitir que as trabalhadoras se registrem como MEI. E terceiro, como consequência direta, elas finalmente teriam acesso a direitos básicos. E que direitos são esses? Coisas que são normais para qualquer trabalhador autônomo. Ter um CNPJ, poder emitir nota fiscal, contribuir para o INSS e, com isso, garantir aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade, sem falar em conseguir abrir uma conta em banco ou pegar um empréstimo com mais facilidade. É, basicamente, cidadania econômica. E a grande sacada dessa estratégia é justamente tirar o foco daquela discussão moral que nunca acaba. Sabe, a discussão de é certo ou errado. Em vez disso, a gente passa a discutir algo muito mais prático e objetivo: o direito ao trabalho, que está na Constituição. A questão deixa de ser de costumes e vira uma questão de direitos trabalhistas. No fim, tudo se resume a isso. Não se trata de concordar ou de aprovar a prostituição. Ninguém precisa gostar. Trata-se de reconhecer que ela existe e que o Estado tem o dever, pela Constituição, de garantir direitos e dignidade para todas as pessoas. E aí fica a reflexão final. Se existe um caminho prático que já usa as ferramentas do Estado para garantir direitos básicos a milhares de pessoas, o que de fato está impedindo que isso aconteça?